Queridos ouvintes e amada Igreja de Cristo e irmãos da Igreja Batista da Arterial, queremos convidar você a nos acompanhar hoje em uma breve reflexão que faremos no livro de Marcos 5, versículo 1, 2 e 3, 6, 7 e 8, que diz assim: Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos, e logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros. Vendo por de longe a Jesus, correu e o adorou, e clamando em grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Jesus lhes dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Quantas histórias você já teve a oportunidade de ouvir sobre alguém que teve a sua vida transformada por Deus? Acredito que muitas histórias. Provavelmente também você já ouviu que estas transformações aconteceram de formas variadas. Isto acontece porque Deus age de forma personalizada com cada homem. Cada história de transformação, ela é única e pessoal. E é esta a razão de estarmos aqui hoje. Queremos falar da capacidade que a palavra, esta palavra aqui, que a palavra de Deus tem para transformar vidas. Quando lemos a Bíblia, encontramos inúmeros exemplos de homens e mulheres que tiveram suas vidas transformadas. Queremos também que você entenda que esta transformação passa por uma escolha. Sabemos que o homem, desde a sua origem, traz no seu DNA o pecado. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, ele diz assim: Porque todos pecaram e destituídos, separados, afastados, fora estão da glória de Deus. Entenda que a escolha de Deus está ligada às nossas decisões. A ação de Deus mostra que Ele, Deus, inicialmente escolheu toda a humanidade, sem distinção nenhuma. É o que diz para nós o texto que se encontra em João 3,16, que é para nós o nosso texto áureo da Bíblia. E ele diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Estamos diante de um processo de escolha e aceitação. Após esta fase, passamos a ser servo de Deus, e todo servo recebe do seu Senhor uma missão, que nós, evangélicos, costumamos chamar de ministério. A Bíblia é rica em exemplos e quero neste momento citar apenas alguns exemplos de homens que Deus levantou para o seu ministério. Abraão, por exemplo, foi escolhido para ser o pai de uma grande nação. Moisés foi escolhido para libertar o povo do cativeiro lá no Egito. Gideão foi escolhido para libertar Israel da opressão dos medianitas. A mulher, conhecida como a mulher samaritana, foi escolhida para receber a bênção por ter manifestado sua fé no poder de cura
através do amor e da graça de Jesus Cristo. Também temos a história do paralítico lá no tanque de Betesda. A escolha, ele é escolhido para que Jesus use da sua misericórdia e realize um grande milagre de cura em sua vida. Você já se perguntou ou já perguntou a Deus qual é o seu ministério? Olha o que diz Paulo na sua carta aos Efésios 4:11. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O interessante é que Deus escolhe o improvável para ele realizar o seu trabalho. Olha o que diz Paulo também em 1 Coríntios 1, 27 e 28. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Deus trabalha sempre com o improvável. É improvável um homem ser transformado. Deus vai e o transforma. Um dia Jesus Cristo chegou diante do mar da Galileia. Entra num barco e pede para ser levado a uma região chamada Decápolis. Jesus faz uma viagem porque sabia que do outro lado tinha um homem precisando da sua ajuda. Ele faz uma viagem porque apenas uma vida necessitava dele, necessitava da sua ajuda. E ao chegar na outra margem, na cidade de Gadara, ele encontra um homem conhecido por Gadareno. Ele atravessa o mar movido unicamente pelo amor, pelo desejo de salvar, pelo desejo de curar. Sua missão era essa, salvar vidas. Aquele homem levava uma vida miserável, era constantemente atormentado por espíritos imundos, espíritos malignos. Jesus, por amor, sabendo da necessidade, vai ao seu encontro para libertá-lo. Quantas pessoas hoje precisam de libertação? Precisam passar por uma transformação em sua vida. Quem sabe, durante este tempo em que você está em reclusão em sua casa, esteja precisando ouvir uma palavra de transformação. Não importa, meu querido, qual seja o seu problema. O que importa é crer na magnífica capacidade que Jesus tem, que Jesus Cristo tem em transformar. A escolha sempre vai ser do homem. A transformação é Cristo quem faz. E ao ser transformado, recebemos o título de embaixador de Cristo. Quando eu era embaixador, lá na minha adolescência, o nosso tema, o nosso texto áureo, era um versículo que se encontra em 2 Coríntios 5:10. É um versículo lindo, gostoso, não tem como esquecer, nós que aprendemos na infância, que diz assim: de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O gadareno foi liberto do seu sofrimento,
que vivia. O texto diz que por gratidão ele queria acompanhar Jesus depois da sua cura. Mas Cristo já tinha para aquele homem uma missão. Jesus manda que ele volte para a sua casa e anuncie o que tinha acontecido em sua vida. Aquele homem torna-se uma testemunha do milagre de Cristo. Agora ele passa a ser um embaixador. O seu testemunho torna-se conhecido naquela região, servindo de preparação para uma segunda volta de Cristo naquele local. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhes tivera feito. Falou de todas as suas maravilhas, é o que está lá em Marcos 5:20. Nós temos uma história com Cristo. Você também pode ter a sua. Estou lendo um livro que tem como título A um Passo do Apocalipse, mas podia ser o título também A um Passo do Fim. Diante de tudo que está acontecendo, Jesus está dizendo que a sua volta está próxima. Observe que nas 5 últimas décadas tem acontecido inúmeros fenômenos, como acontecia no passado também, mas observe que agora as coisas acontecem com muito maior velocidade, num tempo muito mais curto. Deus tem mostrado vários sinais ao homem que a sua vinda está próxima, que a vinda do seu filho está próxima. Acontecimentos naturais, atentados terroristas, fome na terra. Lembre-se lá do atentado dos Estados Unidos, das Torres Gêmeas. Fome na terra, peste, pragas. Agora mesmo estamos vivendo essa praga onde o mundo teve que parar, teve que se isolar e ainda não se tem a cura. Estamos vivendo fenômenos que têm servido de amostragem, dizendo para nós que a volta de Cristo está próxima. Eu creio que tudo isso é uma preparação. Confie em Deus, se permita ser transformado pela palavra. Procure Deus enquanto ainda há tempo, meu querido. Medite e creia. Você também faz parte do plano maravilhoso de Deus. E a minha oração é que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.